Prezados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, eu sou Arovel, agente comunitário de saúde em Araci, na Bahia. O que a gente percebe aqui é que a disciplina 22 ela conta aqui com algumas diferenças das anteriores. Por exemplo, a ausência do fórum, nós não temos aqui por enquanto a presença do fórum, né, nessa disciplina, mas é interessante que a gente fique atento porque pode ser que algumas coisas mudem durante a semana. Então pode ser que venhamos a ter aí algumas diferenças na disciplina 22. Mas do jeito que está, nós temos a teleaula, a aula interativa, né, que são conteúdos aí presentes no AVA. É importante que a gente acompanhe tudo isso, então não tenha tanta pressa de já ir logo resolvendo a atividade avaliativa. É importante que todas as disciplinas a gente acompanhe o assunto elaborado, o assunto preparado. É ali que a gente vai tirar mais conhecimento. Então não adianta tanta pressa de só fazer atividade avaliativa, tá bom? Bem, aí seguido nós temos a atividade presencial, a atividade avaliativa e temos o material complementar. Também o material complementar é importante que a gente esteja acompanhando. Então não está pedindo fórum para você comentar, portanto fique tranquilo. Se não teremos a nota do fórum, certamente o peso maior vai estar aqui também para a atividade presencial. O que nós temos de diferença é que a atividade presencial ela está pedindo que seja feita uma atividade diante do preceptor, ou seja, não é para escrever nada, não pede que se escreva nada, nenhum relatório, então não tem como nem anexar nada no AVA e nem também entregar ao preceptor. Vamos falar aqui sobre essa manobra de Heimlich. Então, aí é o nome da pessoa, né, que criou esse movimento. Então, é uma manobra que é feita para a desobstrução, né, das vias aéreas, pessoas que estão engasgadas, e que ela é muito difundida no mundo todo. Então, é uma manobra ali de que vai salvar vidas, né, que tem salvado muitas vidas e é feita como protocolo aí para quem está engasgado, não só aqui no Brasil. Claro, quando alguém está engasgado, primeiro passo, tendo mais de uma pessoa no local, o primeiro passo é pedir sempre ajuda, ou seja, quem identificou um engasgado, pedir ajuda de mais outro ali, se estiver próximo, claro que não vai deixar a vítima ali sozinha para ir pedir ajuda, né, longe, mas o ideal é que grite, né, por mais ajuda, por mais pessoas, para que você mesmo estando no local já comece esse movimento. Até porque a obstrução, né, da via respiratória em pouco tempo pode levar a vítima, né, ao desmaio e também ao óbito, né, se não for socorrida, né? Então, quando é uma obstrução, né, completa, né, em que a vítima também deixa de respirar, né, então por essa obstrução, então é necessário. A manobra de Heimlich é um procedimento que para diferenciar realmente dos que tem feito aí, né? Normalmente quando alguém engasgado, a tendência é só bater nas costas, usar um pouco mais de força, ou se é uma criança, sacudir a criança, ou assoprar a criança. Então, essa não é o procedimento mais adequado, apesar de que é até o mais conhecido ainda, né? Portanto, quem é multiplicador aí da área de saúde tem que difundir conhecimento por prevenção. Orientar as mães aí que tem crianças recém-nascidas, se eventualmente acontecer o engasgo, como deve proceder, ou fazer isso também aí na associação da comunidade ou na igreja que você participa, né, como uma atividade também coletiva, de forma que vai educar as pessoas a determinados procedimentos de primeiros socorros. Portanto, esse procedimento vai se dar normalmente, tem que fazer uma posição com as mãos, então normalmente fica voltado, né, o polegar aqui, ó, e começar antes mesmo de tudo já os primeiros movimentos, que passar para a parte das costas da vítima, né, e colocar uma das pernas sobre a perna da vítima, né, então digamos que você vai fazer esse movimento, a vítima está aqui em pé, você tem que colocar uma das pernas por dentro da parte entre as pernas da vítima, da pessoa que está engasgada, para que se até mesmo se ela vier a desmaiar, você consiga segurá-la, né? Então é necessário fazer isso e que vai também lhe dar uma proximidade maior do corpo, né? Então ficar muito mais próximo, né? E aí é um movimento de como se fosse abraçar a vítima, mas o primeiro passo é colocar a mão com esse dedo aqui voltado logo acima do umbigo, digamos que 2 dedos acima do umbigo da vítima, né? Então tem que identificar 2 dedos acima, tem que ter esse local correto, 2, 3 dedos,
porque é onde está o músculo do diafragma. Então, é a partir daí que fazendo o movimento nesse músculo, que esse músculo, quando a gente quer expirar, quando a gente solta o ar, esse músculo ele expande, ele empurra os pulmões, que está na parte superior aqui, né? Então, vou mostrar aqui, o diafragma é como se fosse aqui assim, ó, logo abaixo das costelas, né? Que estão os pulmões, né? Então, esse músculo, ele, ao ser comprimido, apertado, ele vai forçar também os pulmões, né? Então, vou mostrar aqui ainda como que a gente deve fazer. Primeiro, com a mão. Isso você tem que fazer diante do preceptor, né? Você vai para as costas das vítimas, coloca uma das suas pernas entre as pernas da vítima, da pessoa engasgada, e vira essa mão aqui para o lado de dentro, né, da barriga. Então esse dedo aqui fica logo acima do umbigo, 2, 3 dedos acima do umbigo, e você vem com a outra mão e aperta justamente aqui em cima, né? Então você vai segurar com mais força. Então vai ficar nesse formato aqui, esse aqui para dentro, acima do umbigo, né? Voltado assim para dentro. E aí você vai fazer aqueles movimentos 5 vezes seguidas. Então o movimento, eu vou mostrar aqui também, é como se fosse um J. É para dentro, para cima, para dentro, para cima, né? Então é como se você fizesse um J ali logo na altura do diafragma, né? Então não é na altura das costelas, né? E nem abaixo do umbigo. Fica ali acima do umbigo um pouco, que é também abaixo das costelas, onde está o músculo do diafragma. Por aqui, ó, aqui está o umbigo, nessa altura, com o dedo para dentro aqui para a barriga, por trás vai abraçando aqui, né, forçando, e aí faz o movimento como se fosse nessa forma aqui, ó, para dentro e para cima um pouco, ó, para dentro, para cima. Então faz esse movimento repetindo 5 vezes até se a vítima já desobstrui. O braço da vítima é interessante que fique para cima, né? Para não atrapalhar. Então não é para abraçar com o braço da vítima, né? O braço esticado, não, estirado, né? Então o braço da vítima, né? Nessa posição aqui assim, ou aqui sim, segurando também a altura aqui do pescoço. E quem está socorrendo por trás, pelas costas, fazendo esse abraço com essa mão voltada para dentro e fazendo o movimento na altura do diafragma, esse movimento de J, né? Ou seja, fazendo assim, ó. Então não é somente nessa posição, mas também nesse formato, né? Então deve fazer isso seguidamente 5 vezes. Se não melhorar, tem que fazer novamente. Se por acaso a vítima desmaiar, aí até já se inicia outros procedimentos, né? Para fazer com que a vítima volte a respirar. Então já talvez ali movimentos que possam envolver até a massagem cardíaca, tá inconsciente, né, desmaiado. Então já tem que fazer também não somente mais esse mesmo movimento. Pode ser necessário já outros movimentos para conseguir ali reanimar aquela vítima. E como eu disse, paralelo a isso, é interessante que alguém peça ajuda. Então digamos que está próximo, está na cidade, tem como pedir uma ajuda, um socorro do SAMU, tem que fazer isso. A não ser que more numa comunidade distante, numa área distante, que não vai dar tempo de chegar socorro de imediato, né? Mas é interessante aí que seja pedido ajuda para também socorrer aquela vítima, né? Então é isso, até a próxima. Atividade presencial, está aqui dizendo orientações para a realização da atividade. Nessa atividade prática, você deverá demonstrar a manobra de Heimlich. Olha o nome, a manobra de Heimlich. Em um adulto, simulando a situação na qual ele esteja com obstrução das vias aéreas superiores, ou seja, ele esteja engasgado. Portanto, é uma atividade prática que você vai realizar diante do preceptor. Para isso, poderá pedir ajuda de um familiar ou colega de trabalho para demonstrar essa técnica. Você deverá apresentar a manobra junto ao seu preceptor, de forma que este fará a avaliação da atividade a partir de um instrumento próprio para isso. Esse instrumento próprio seria ela ver que você realizou a manobra de forma correta, né? Com os procedimentos corretos. Eu vou falar aqui como que essa atividade pode ser feita, qual é essa manobra que deve ser feita, né? Então quais são os movimentos que você precisa saber.
O estudante deverá aplicar a manobra na presença do seu preceptor. O registro ocorrerá por meio do instrumento de avaliação preenchido pelo preceptor, ou seja, a sua nota será de acordo com o que o preceptor viu ao você realizar essa manobra. Ao falarmos um pouquinho aqui de noções básicas de primeiros socorros, é compreender, na verdade, o que é de básico. Digamos que todos devem ter uma noção simples, né, de como agir em um determinado momento em que há uma emergência, né, em que há uma urgência. E isso precisa de que todos tenham uma noção básica. Portanto, quem é profissional de saúde deve buscar se aprofundar ainda mais referente a isso, né, porque tem que saber lidar com esse conhecimento e também corrigir erros que frequentemente são cometidos, né, por pessoas que não têm ali o conhecimento. A exemplo, situação de acidente, ou a vítima sofreu uma queda. Então, às vezes a primeira reação é tentar levantar a pessoa, sentar a pessoa, e isso pode ser errado. A exemplo de uma mãe, isso já pode ser aí primeiramente analisado. Quando uma criança acaba caindo da cama, a reação imediata é levantar a criança o mais rápido possível. Então a criança às vezes já tomou um baque ali na cabeça, né? Ou também ali nos seus membros. E normalmente a mãe, a tendência, ou o pai, né? Quando vai ali socorrer a criança, quando viu que caiu, é ir o mais rápido possível, pegar o mais rápido possível e de qualquer jeito, né? Então, claro que nós estamos falando aqui de diferentes tipos, né, de acidentes, né, como o caso da altura de uma cama. Para uma criança de poucos meses ali já é uma queda muito complicada, né? Mas claro que ainda há outros tipos de acidentes com grandes gravidades e que a gente precisa ter essas noções. Então, estou citando aqui um exemplo simples de que ao tomar uma pancada na cabeça, a melhor coisa é movimentos, quando vai socorrer alguém nessa questão, é saber pegar, é saber posicionar ali a vítima, né, ou no caso a criança, e não fazer movimentos bruscos, de tentar levantar o mais rápido possível, né, para se recompor. Então não era para ser dessa forma, né? Então às vezes quem tomou uma pancada ele precisa ali de um apoio, né, porque vai estar com desequilíbrio também. Então é preciso dar um tempo para que a pessoa volte a si, né, em si. Então às vezes ali as noções de primeiros socorros, elas são por isso fundamentais. E outras coisas, por exemplo, desmistificar também situações aí, por picada de cobra, o que é que vai fazer? Então as pessoas às vezes acabam colocando ali situações, muitos ficam sem beber água, né? Então de cada região tem uma experiência referente a isso. E nem sempre essa é a forma mais adequada de se proceder. O básico seria, claro, também tem que identificar qual foi o tipo do animal, sendo possível, é interessante identificar, né, qual foi o animal que causou a picada, lavar o local, independente até se o animal seja venenoso ou não, lavar o local em água corrente. Então tem algumas situações que é necessário fazer. Então algumas das principais noções que todos devem ter referente a primeiros socorros está relacionado a importância da massagem cardíaca, né? Para alguém ali que já está, digamos que desacordado, que não apresenta ali reações, né? Ou não tem estímulos, não responde a estímulos. Então, nesse caso, é massagem cardíaca, que é necessário ter esse conhecimento. Desengasgar. Então, quando casos aí relacionados a engasgamento. Então, tem que saber como proceder também. Então, há uma posição, sendo um adulto, uma posição ali por trás, um abraço, e fazendo movimentos ali na altura do diafragma, né, um pouco abaixo do diafragma, né, que é um órgão que está abaixo dos pulmões. Então, então nem sempre aquele tapinha nas costas, ou quando é uma criança, nem sempre pegar a criança, assoprar ou sacudir a criança vai resolver a situação. Então, quando é uma criança, dando para colocar ali entre as pernas abertas, entre o braço e com a posição a cabeça um pouco mais baixa e fazer movimentos nas costas, né? Isso vai depender também da idade da criança e assim é a força desse movimento que pode ser feito, né? Então, também assim quando é a massagem cardíaca, claro, se é uma criança, a massagem cardíaca ela pode ser até com alguns dedos, né? Se for o caso. Agora, quando é um adulto, já é com mais força. Tem que estar em uma posição, digamos que um piso
duro, né? Não pode ser tipo em cima de uma cama, porque ao fazer a massagem cardíaca em cima de uma cama, de um sofá, de um banco de carro, não vai servir, não vai surtir o efeito, porque a questão do ambiente não ser liso, não ser duro, não ser firme. Então a força ela vai acabar sendo perdida naquele movimento. Outras dicas, por exemplo, sobre sangramentos, quando é um acidente ou um corte, é sempre o principal. Deve-se fazer o que? Estancar o sangramento. Então, algumas dessas coisas que estamos falando aqui, às vezes pode ser necessário antes mesmo de ligar para uma emergência, talvez. Então, tem que verificar, não vai procurar ali ligar para o SAMU, sendo que a vítima ali não está, ou está com a respiração obstruída, ou está engasgado. Então tem que fazer esses primeiros movimentos. Se tem uma outra pessoa próximo, tem que a outra pessoa fazer essa outra parte de chamar o socorro. Mas um já tem que iniciar ali os movimentos mais emergenciais, esses que não dá para esperar. Agora, quando é um acidente, uma outra situação que dá para esperar chegar o socorro, apenas vai proceder e chamar logo o socorro. Primeira coisa é identificar a capacidade da vítima, né? Se ela está bem ativa, se ela responde a estímulos, perguntar o nome, ou perguntar onde mora, ou perguntar quem são os pais. Então, se ela sabe responder, é um sinal que ela está com consciência. Então, isso é um bom sinal. Agora, se já está confusa, a forma de falar está confusa, isso já é um sinal que pode haver outros problemas e que há uma necessidade de urgência ali de socorro. Então, até nisso tem que se ver se espera vir um SAMU ou se teria que socorrer a pessoa até um pronto-socorro, né? Mas, como eu disse, o mais certo é sempre ver esses sinais vitais da pessoa e de imediato também ligar para o socorro, né? Ou tendo outra pessoa ao lado também já possa fazer isso. E ali tranquilizar a vítima, né? Tem que ter essa noção de tentar tranquilizar a vítima para que ela se mexa menos, que ela perda ainda mais energia e mais força em uma situação dessa. Outras situações, por exemplo, relacionadas a queimaduras, é amenizar ali as queimaduras, não colocar alguns produtos tipo manteiga, café, essas coisas sobre a queimadura. Então, às vezes as pessoas querem socorrer dessa forma, né? Mas não é o ideal. Então, tem que saber como proceder também em uma situação de queimadura. Afogamento, também é a mesma coisa, né? A situação de afogamento ela é até mais complexa ainda porque às vezes no desespero uma outra pessoa que não sabe nadar tenta socorrer e isso pode ser também grave para mais de uma pessoa, para quem está indo socorrer também. Então, em uma situação de afogamento, claro, sempre gritar ali por mais pessoas, por socorro, para que chegue mais ajuda e ver outras situações de alternativas. Então a pessoa não sabe nadar, ou até aquele que sabe, mas que não vai ter um domínio de controlar, de socorrer uma outra pessoa e assim ainda conseguir nadar, né, até a área mais rasa. Então às vezes tem que pensar também em outras alternativas. Se tem uma boia, se tiver como jogar, ou se tem um pau, alguma coisa que dá para a pessoa segurar, ou uma corda que dá para jogar até a pessoa. Então são meios em que em uma situação de emergência também é importante pensar. Então, porque a tendência da vítima que está sendo afogada é agarrar, segurar, abraçar com força quem está chegando para socorrer. E isso acaba impedindo da pessoa fazer os movimentos para nadar. Então, o procedimento mais correto, quando alguém vai tentar nadar até a vítima que está se afogando, é segurar a pessoa ali digamos, pela parte de trás da camisa, nas costas, né? Então, é essa a postura para tentar socorrer, porque assim você continua ficando com pelo menos uma das mãos livres, né, e os pés também livres para conseguir nadar. Então, claro que mesmo assim ainda é muito mais difícil, né, nadar, mas quando vai de frente com a vítima tende a abraçar e aí tende a segurar no corpo e aí você não consegue voltar à posição de nado, né, para fazer o socorro. Então, é muito desesperador uma situação dessa, né? Então a questão de fazer o transporte da vítima tem que saber também como faz, sobretudo quando é um acidente em que pode haver lesão na coluna ou fratura de órgãos, então até mesmo de forma interna. Então às vezes não tem externa, né, fraturas externas, mas pode haver interna. Então isso pode, ao movimentar a pessoa de uma forma qualquer, pode gerar ali, aumentar uma hemorragia interna, digamos que nas costelas, pode perfurar o pulmão. Então tem que saber como pegar. Não adianta chegar com pressa para fazer um socorro
de uma vítima que tomou uma pancada e que pode ter fraturas tanto externas como internas, né? Então tem que ter todo aquele cuidado na mobilização, de evitar movimentos bruscos com a vítima. Então isso é relacionado aí a fraturas ósseas também, né? E, e é interessante que todos os profissionais de saúde busquem conhecer um pouquinho mais sobre essas noções aí de primeiros socorros, de todas as situações, né? Ter sempre também contatos, né, dos órgãos, né, ali do SAMU ou da polícia, do bombeiro, para que possa também ajudar e ser mais rápido, né, também no socorro. Então, são situações em que às vezes há o desespero, né, tanto ali da vítima como até mesmo das pessoas que chegam para socorrer, há o desespero ainda maior, ainda mais quando é da própria família. Às vezes as pessoas perdem a noção dessas noções básicas, né, de como proceder justamente pelo nervoso, pelo desespero. Então é importante que essas noções de primeiros socorros sejam dadas a todos os momentos, né? Se você é profissional de saúde, vai fazer uma visita na casa de alguém, o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, deve falar sobre essas situações por prevenção. Então, eu mesmo sempre costumo, ao visitar casas que têm crianças recém-nascidas, falar sobretudo sobre procedimentos para crianças que acabam engasgando. Então, as mães entram em desespero, né? Claro, os pais, né? E às vezes perdem a noção de como socorrer, acabam sacudindo a criança, assoprando na testa da criança, né? Mas isso não vai ajudar, assoprando no rosto da criança. Então, às vezes, não é esse o procedimento. Então, é bom sempre falar, é bom sempre precaver. Então, quem trabalha com prevenção, sobretudo nessas questões aí relacionadas a recém-nascidos, porque é muito comum, às vezes, a criança ter refluxo ou engasgar, né? Então, e tem que saber como proceder, ainda mais devido à fragilidade do corpo de uma criança, né? Então, é sempre importante aí orientar de forma adequada como socorrer uma criança, porque nem sempre um caso mesmo desse da criança estar engasgada, né, sufocada ali, vai conseguir dar tempo de chegar o socorro, né, mesmo ligando. Então, é ideal que uma pessoa ligue, que outro também já faça ali inicialmente os primeiros movimentos de desobstruir, né, as vias respiratórias daquela criança.